pessoal, muito obrigada por terem se inscrito na Masterclass. E aí nós vamos dividir nesse momento a avaliação do paciente amputado, que é um momento muito importante de qualquer raciocínio clínico para atender essa população. E aí eu vou mostrar para vocês os instrumentos de avaliação para a gente pensar em prognóstico e prescrição de prótese e conseguir acertar melhor nesse raciocínio clínico e tratamento. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Karina Marques, sou fisioterapeuta. Só para vocês entenderem de onde vem a minha história com os pacientes amputados, com a clínica de amputados. Logo que eu me formei, eu já entrei na CD e logo fui contratada e já assumi a clínica de amputados lá desde 2008. E aí eu comecei a estudar muito sobre isso e estando dentro de um centro de reabilitação, eu tenho toda a minha formação para neurofuncional em paralelo. Então eu tenho BOBAT básico, BOBATs avançados, PNF, e aí eu consegui juntar as duas coisas, que é a minha formação em neurofuncional com a minha formação em amputados. Aí de lá para cá eu passei a ser docente no curso de órteses e próteses da ETEC, junto com a ABOTEC, onde a parte teórica era pela ETEC do estado e a ABOTEC na parte prática. Isso foi uma escola para mim, né? Tanto onde eu conseguia passar o meu conhecimento e eu aprendi muita coisa ali. Infelizmente esse curso não existe mais pelo estado, então aí eu acabei deixando de dar aula nessa área, mas foi quando eu comecei a dar os meus cursos, mais aulas e atendendo cada vez mais e me interessando em estudar o assunto e essa população. Então vamos iniciar mesmo, né, o que interessa, que é a nossa aula. E qualquer avaliação que a gente começa a pensar em qualquer população, nós temos que começar já de cara pensando na CIF, na Classificação Internacional da Funcionalidade, feita pela Organização Mundial de Saúde em 2002. Não tem como nós fugirmos da CIF. Então, se a gente pensar no diagrama, no modelo integrador da funcionalidade humana, a gente vai pensar que os pacientes amputados no nosso quadrinho é estrutura e função corporal. Então, a amputação ela vem como uma consequência da condição de saúde dentro do nosso modelo integrador, e aí sim a estrutura e a função, que é a amputação, vai determinar o nível de atividade, de participação, dos fatores contextuais e dos fatores ambientais. Não tem como nós fugirmos disso, nós temos que pensar dentro da nossa avaliação onde a gente vai avaliar estrutura e função, atividade, participação, contextos pessoais e ambientais. O que nós temos que pensar é que, além deste modelo integrador, eu tenho que pensar na minha CIF inteira. Por quê? Quando nós vamos, não só nos color sets da CIF, mas em toda a classificação de letras e de números, né? Por exemplo, B27, isso tudo é muito importante. E dentro da diretriz a pessoa amputada de 2013, eles colocam lá, que é a última diretriz que a gente tem do nosso sistema de saúde único, né, do SUS ou do Ministério da Saúde, eles colocam que além do CID, a CIF é necessária para não só ter a dispensação de próteses, como também vários benefícios e direitos da pessoa com deficiência na população amputada. Então não tem como nós fugirmos da CIF. Eu acho que quem trabalha nos grandes centros de reabilitação tem que saber classificar dentro dos color sets e de todas a numeração e classificação e ter uma visão geral de como é a classificação dentro do modelo integrador, tá? Dentro do modelo integrador,
a gente consegue pensar um pouquinho nos instrumentos de avaliação, porque como ele dá uma visão geral, é aí que eu consigo dividir um pouco o que eu vou avaliar. Se é função e estrutura e função corporal, se é atividades, participação e a parte social e ambiental, tá? Então, pensando em cada item, numa avaliação maior, o que a gente pode ter dentro dos aspectos da avaliação? Quando a gente vai lá e pega os aspectos clínicos e as comorbidades, eu penso no meu diagrama na condição de saúde. E aí, o que eu vou fazer? O que o paciente é. Ele é diabético, ele é hipertenso, ele tem problema vascular, ele tem um AVC, ele tem um traumatismo crânioencefálico associado. Então, a primeira coisa que eu vejo é essa minha condição de saúde dentro do meu modelo integrador da CIF. O que a gente pode pensar aí é que ele já vem com o diagnóstico pronto quando ele chega dentro da reabilitação. Então, a gente precisa ter toda essa condição de saúde bem clara, e aí o paciente normalmente tem que estar com esses aspectos clínicos e comorbidades ok. A partir dessa condição de saúde, aí a gente parte para a estrutura e função corporal, que é a amputação em si. E aí, o que a gente vai avaliar dentro dessa estrutura e função corporal? Os aspectos físicos, que é o tipo de amputação, o nível de amputação, né? Isso é muito importante dentro da avaliação física. Como que ele tá, de uma maneira geral, em alinhamento de tronco, alterações prévias de postura, por exemplo, força, alongamento, essa avaliação física geral e principalmente não só pensar num coto, pensar no membro preservado, se o paciente tiver uma amputação unilateral, e tronco, membro superior, cabeça, a gente tem que avaliar o paciente inteiro. E aí, além da amputação em estrutura e função corporal, a gente vê todo o conjunto e o processo em estrutura e função do corpo, tá? Como alguns testes de avaliação que a gente pode pensar dentro de funções e estruturas corporais, aí a gente vai ter o teste de Tinel, para saber se o paciente tem neuroma doloroso. A gente vai ter a avaliação do Thomas, para saber o grau de encurtamento de quadril. A gente pode ter os testes de manual de força de 0 a 5. Então, assim, são testes validados e que entra dentro de estrutura e função corporal, ok? E aí, o que eu acho que vai ser o maior da nossa aula e que aí tem uma gama muito grande de instrumentos de avaliação é atividade e participação, tá? Eu acho que a gente tem muita coisa para falar de atividade e participação, e dentro desses instrumentos que avaliam essas coisas, a gente tem que pensar no prognóstico de prótese. No contexto de aspectos emocionais, cognitivos e sociais, a gente também tem alguns outros instrumentos que são questionários de qualidade de vida e muitos outros autorrelatos em que a gente também consegue inserir dentro dos fatores pessoais e ambientais dentro do modelo integrador da CIF, tá? Então, a gente consegue pegar a CIF e pensar direitinho que tem avaliação validada e instrumento para cada um desses fatores que eu falei para vocês. Então, condição de saúde, função e estrutura, atividade de participação, fatores pessoais e ambientais, tá bom? Se vocês pensarem, eu vou pegar um exemplo, um paciente amputado diabético. Então, eu vou lá, na minha condição de saúde, pela diretriz
da Sociedade Brasileira de Diabetes, eu já tenho como avaliar esse paciente, uma série de avaliações para esse tipo de população diabética. Então, condição de saúde. Aí a gente vai para a estrutura e função, que são todos os testes físicos, e aí a gente começa na atividade de participação e fatores pessoais e ambientais. Porque a gente sabe, por exemplo, que o paciente diabético tem alterações cognitivas, e aí eu posso aplicar escalas como o Mini-Mental, como a MoCA. Então, assim, qualquer quadradinho do nosso modelo integrador, a gente tem uma avaliação, tá bom? Fica claro isso? Então, pessoal, pensando em atividade e participação, a gente começa a fazer a nossa avaliação funcional. Não tem como a gente determinar avaliação funcional e prognóstico do paciente amputado sem conhecer os níveis funcionais K, os K-levels. O que são os K-levels, né? O USA Healthcare, que é o sistema de saúde privada americana, em que é como se fossem os planos de saúde que financiam a protetização dos pacientes, desenvolveram esse sistema de avaliação. Por quê? Porque começava a ficar muito subjetivo o que cada paciente realmente necessitava. E aí eles poderiam dar próteses caríssimas para pacientes que não tinham um nível funcional para usar aquela prótese, ou próteses até a baixo custo e que seria menos para o que o paciente necessitava. Então eles resolveram, em 1995, padronizar o nível funcional do paciente e dentro desse nível funcional padronizar o tipo de prótese a ser prescrita. Então, o que foi muito bom, porque eles conseguiam ver o quanto que o paciente ia ter de função em deambular, em sentar e levantar, em uso ou não de meio auxiliar, além de ter um prognóstico real do quanto a prótese será benéfica para esse paciente, tá? Os níveis funcionais, em 1995, eles determinaram, e aí cada médico, cada terapeuta avaliava de uma maneira mais subjetiva. Então, assim, eu acho que o meu paciente tem um nível funcional X. Eu acho que esse aqui é um nível funcional Y. Então, assim, ajudou, melhorou ter os níveis funcionais, mas ainda não era uma coisa muito boa, porque eles ainda eram avaliados de uma maneira subjetiva, tá? Lá em 1995. Então, quais são os níveis funcionais, né? Como que são esses níveis? Eles não têm tradução para o Brasil, as pessoas aqui normalmente traduzem, cada um à sua maneira, mas não teve uma adaptação transcultural, mas todo mundo fala a mesma língua em relação aos níveis. Então, nós temos 5 níveis: o K0, o K1, o K2, o K3 e o K4. Eu vou falar para vocês como que é numa interpretação minha do que são cada nível, do que eu traduzi, por exemplo. E aí eu vou colocar para vocês a imagem da tradução, por exemplo, da acreditação que eu fiz da Amputee Mobility Prediction com o Robert Gale, e aí a equipe dele traduziu aqui pra gente pro Brasil, mas não teve não foi transcultural essa tradução, tá? Então, como que a gente interpreta os níveis funcionais? O nível K0 é o paciente que não tem capacidade ou potencial de locomover-se com a prótese. A prótese ela não vai ser benéfica para esse paciente e ela não vai melhorar a qualidade de vida dele. Então, o paciente K0 é um paciente que não tem indicação de receber prótese, tá? Nível K1, o paciente tem a capacidade ou potencial de usar a prótese para se deslocar e se locomover-se em ambientes com uma superfície plana, sem muitas alterações ambientais.
eu falo que é o típico deambulador domiciliar e ele vai necessitar de um meio auxiliar ou de uma supervisão de terceiros, tá? Nível K2. O paciente, ele tem objetivo para usar prótese, porém, ele consegue sair com a prótese numa superfície na rua, por exemplo, mas ele vai ser um deambulador comunitário com necessidade de auxílio ou supervisão. Por quê? Para ele, por exemplo, atravessar uma rua, subir uma guia, uma ladeira, entrar num ônibus, ele vai ter dificuldade. Então, ele vai precisar de um meio auxiliar, tá? O nível K3 já é o paciente em que a prótese vai ter um benefício muito grande para ele é totalmente funcional e aí ele já consegue atravessar barreiras ambientais, usar a prótese para o meio de trabalho, praticar um esporte leve, o atleta de final de semana e ele não precisa de nenhum meio auxiliar. Então a prótese realmente vai dar uma independência funcional muito grande para ele, tá? E o nível K4, em que é o paciente com todas as qualidades do nível K3, porém eles colocam como atleta de grande rendimento, atletas paralímpicos, por exemplo, ou crianças, tá? O nível K4 ele é um pouco controverso ainda. Por quê? Porque a gente sabe que, por exemplo, tem crianças em que elas têm síndromes de malformações e elas não têm o desenvolvimento neuropsicomotor delas adequado. Então, ele meio que cai um pouco nesse nível K4. Mas aí a gente vai falar um pouquinho dele em especial, tá bom? Quando eu estiver falando da avaliação. E para a gente tentar pensar qual é o conhecimento da população mesmo nos níveis K, aqui no Brasil, pelo que eu tenho visto, mesmo nos cursos que eu tenho dado, com as pessoas que eu converso, não é todo mundo que tem esse conhecimento dos níveis, tá? Uma coisa desde 1995 e ainda tem muita gente que não conhece. Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles fizeram um estudo, foi o Dylan e colaboradores, que foi em 2016, e aí eles fizeram uma pesquisa, né, do quanto a comunidade médica conhece e utiliza os níveis K. Esse artigo tá no material de vocês, tá bom? É um artigo muito interessante, porque eles viram que lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles conseguem ter 60% de profissionais da saúde que conhecem os níveis K, tá? Outra coisa muito interessante que a gente tem que saber é que dentro das empresas de próteses, né, eles usam completamente os níveis funcionais. As empresas, elas acabam, algumas, transformando o nível funcional delas. Eu vou dar exemplo aqui, eu não tenho ligação com nenhuma dessas empresas, mas só para vocês entenderem que, por exemplo, a Ossor, ela determina nível de atividade, 1, 2, 3, 4. A Autoboc, ela transformou os níveis K em MOBs. Então, aí ela tem o MOBs 1, 2, 3 e 4. Então, aí nós temos que saber qual o nível funcional do nosso paciente para a gente conseguir determinar esse nível funcional na hora da prescrição de prótese, porque certas próteses são feitas para níveis funcionais K1, K2. Certos tipos de joelho, de pé, são feitos para cada nível funcional. Então, isso é muito importante a gente saber, porque a gente às vezes pode prescrever uma prótese para um paciente nível K3 e K4, mas aí eu prescrevo uma prótese para um nível K1, e aí eu vou
rebaixar o nível funcional dele. Essa prótese vai limitar ele. Então, isso é muito, muito importante, tá bom? Então, além da prescrição da prótese, o que eu já deixei claro que é muito importante a gente saber, como que é esse nível funcional dentro do paciente quando ele chega, por exemplo, na nossa fisioterapia? A gente vai conseguir mudar o nível funcional do paciente? Esse nível, o paciente pode caminhar nos níveis funcionais? Sim. Então vamos lá, um exemplo. O paciente chega para mim e eu determino que ele é um nível K1. Então, até agora, ele chega para mim no meu pré-protético e aí eu penso que esse paciente vai ser um deambulador domiciliar com meio auxiliar. A partir desse momento, eu posso saber que eu tenho e posso mudar o nível funcional dele. Ele pode de um K1 mudar para um K2 e passar a andar na rua? Sim, eu devo, esse é o meu papel. Então, logo que o paciente chega para a gente no pré-protético, a gente não tem que pensar que aquele nível funcional está cravado, por exemplo, como um GMFCS nas crianças com paralisia cerebral. A gente vai mudar esse nível funcional, isso é muito importante. Ou a gente pode, e acontece muito, com que por algum problema esse nível funcional caia. O meu paciente chega com um nível funcional K2, por exemplo, e aí ele tem uma alteração clínica, uma comorbidade, e ele vai para o nível K0. E aí eu tenho que correr atrás para ele voltar, pelo menos, ao nível K2 que ele precisa. Ou esse paciente, depois da primeira prova de prótese, quando ele inicia o processo protético, ele também pode cair o nível funcional. E aí a prótese às vezes não está ajudando ele naquele momento, mas se a minha prótese foi muito bem prescrita, se eu sei que ela ficou dentro do nível funcional dele no final do meu pré-protético, então eu tenho que correr atrás para ele pelo menos estar dentro do nível funcional dele da prótese, tá bom? O que é um problema e acontece muito aqui no Brasil, e aí a gente não tem muito o que fazer, é que pacientes com nível K3, K4 e que recebem próteses mais básicas do SUS, não tem jeito. Eles vão cair para o nível K2, por exemplo, né? Vai ser muito difícil, vai limitar eles a isso. E isso a gente sabe que é normal, tá bom? Infelizmente, a prótese que o SUS, a dispensação do SUS oferece, não condiz com o nível funcional do paciente. Porque, por exemplo, um joelho monocêntrico, um 3R15, ele é um joelho para nível K1, K2. E aí a gente coloca em todos os nossos pacientes K3, K4, tá? Então, a gente tem que saber andar pelos níveis e saber avaliar esses níveis. Como avaliar esses níveis, né? Lembre-se que em 1995 tudo isso era muito subjetivo. Eu avaliava meu paciente e eu determinava lá qual era o nível funcional dele. Mas isso durante os anos foi modificado e em 2002 o Robert Gale fez um instrumento de avaliação que proporcionasse esse nível, essa avaliação mais objetiva dos níveis funcionais K. Então, o que é a EMP? Né? A Amputee Mobility Prediction é uma ferramenta de predição para o amputado que foi criada em 2002 pelo Robert Gale, lá na Universidade de Miami. A EMP não é validada no Brasil. Eu fiz acreditação com o Robert Gale em 2010, ele veio para o Brasil, ele fez um curso e dentro deste curso ele nos treinou para aplicar a EMP. Então, tudo que eu vou falar aqui da EMP foi traduzido e passado por ele para nós que temos acreditação, tá bom? Então, inclusive a tradução que eu tenho do formulário da EMP, que eu uso aqui na clínica, é dele. Eu acho que para a gente usar isso dentro da clínica é muito interessante. Agora,
para a gente usar em pesquisa científica, esquece, gente, porque não tem validação para o Brasil. Ela já teve em processo de validação no Brasil, em uma tese de mestrado de uma certa fisioterapeuta, mas parou-se e não deu continuidade. Óbvio que se vocês jogarem no Google, e eu sei que algumas pessoas fazem isso, tem a EMP traduzida, alguém foi lá, traduziu, mas nada é validado e publicado para ser usado aqui dentro do Brasil, tá bom? Então isso a gente tem que ter sempre em mente. Então, o que é a EMP? A EMP ela é um sistema de avaliação fácil de ser aplicado, em tempo mais ou menos de 10 a 15 minutos de aplicação, depende do treinamento do examinador. Eu, nesses dias, contei, cronometrei, eu apliquei em 20 minutos, eu falei, ó, tô um pouquinho acima, mas é porque às vezes demora, porque a gente tem que acertar a altura do paciente, fazer tudo certinho. E ela é utilizada em amputações unilaterais. Se o paciente tem no membro preservado amputações parciais de pé, que aí já não é mais preservado, a gente pode usar essa EMP clássica. Em pacientes bilaterais, ela não é recomendada, e aí depois eu vou falar da EMP-B que o Robert Gale fez em 2013. Então, a EMP clássica a pacientes unilaterais e não é aplicada em crianças. Crianças, infelizmente, eu não tenho nenhum instrumento de avaliação que eu conheça ou que eu já tenha lido em algum estudo que determine a avaliação funcional dela. Se alguém tiver esse conhecimento, por favor, me mandem, porque realmente é muito difícil ter avaliação funcional para crianças amputadas ou mal formadas. A EMP, ela vai determinar o nível K, e o interessante dela é que, além disso, ela é capaz de fazer teste e reteste em terapias. Por quê? Ela é livre em você retirar alguns itens dela e aplicá-la sem você precisar fazer ela inteira. Você consegue retirar alguns itens, ver o que o paciente tem de problema naquele item e dar continuidade ao seu raciocínio clínico, tá? O Robert Gale, ele recomenda a fazer 4 avaliações da EMP. Eu aqui na clínica faço isso, que é a primeira no pré-protético, a segunda no final do pré-protético, a terceira no início do protético e a quarta no final do protético. Essas são as 4 avaliações que você vai fazer inteira. E aí você vai determinar o nível funcional dela aí, do paciente aí. Por que a gente faz 4 vezes? Vamos raciocinar. A primeira para eu conhecer e saber o nível funcional. A segunda no fim do meu pré, para eu determinar se esse paciente melhorou o nível funcional e eu bater o martelo, que prótese que eu vou prescrever para ele, em que nível funcional que ele está. A primeira do protético, para a gente saber se a prótese está adequada ou se o paciente está com muita dificuldade e ele vai cair o nível. E aí a gente tem que saber se esse nível funcional está correto. E a última, que é para a gente ver se o paciente está dentro do nível funcional dele e se eu não tenho nenhuma coisa a mais para ganhar nesse paciente. Tá? Então essas 4 são importantes, mas não esquecemos que durante todo o processo eu posso aplicar quantas vezes eu quiser, quantos itens eu quiser, tá bom? A EMP, ela tem 21 itens, tá? E aí a gente pode fazer a EMP No Pro e a EMP Pro. Eu acabo usando aqui, eu tô mostrando para vocês realmente a apostila da acreditação do Robert Gale e de onde eu tiro o meu modelo para fazer, tá bom? Eu não peguei nenhuma outra tradução, é uma tradução que eles fizeram, ela é até ruim, e se eu não puxar do que realmente ele falou no curso, a gente não consegue entender muito bem o que está escrito aqui,
tá? Então, ela tem os itens, e aí eu vou comentar alguns para vocês, que é o equilíbrio sentado, o alcance, um deslocamento, que é a transferência, o levantar-se da cadeira, o quanto de tentativa o paciente tem para levantar da cadeira, aí equilíbrio sentado, equilíbrio em pé, alcance em pé, olhos fechados, olhos abertos, aí ele vai para toda a parte de marcha, marcha com até transpor obstáculos e subir e descer escadas, tá? Então assim, eu acho ela bem completa nessa parte funcional, em que a gente consegue avaliar todas essas etapas, por isso que eu acho muito interessante a gente usar ela como teste e reteste na terapia, tá bom? Então assim, essa é a tradução que ele me deu. A partir do momento que você faz aqui a EMP, você determina a pontuação. Claro, alguns itens vão de 0 a 2 de pontuação, alguns itens são só 0 e 1, ou só 0 e 1. Você consegue ver qual item que precisa melhorar a pontuação. Isso é para o nosso objetivo terapêutico. Para o nível K, ele acaba dando um quadro para gente de onde que está essa pontuação dentro do nível. Então, a EMP dá um total de 47 pontos nos 21 itens. Para vocês terem ideia, o nível na EMP no Pro, né, no pré-protético, o nível 0 e 1, ele vai... O nível 0 é se o paciente pontua 0 a 8, de 47. O nível 1 já é de 9 a 20. Ela tem uma janela grande. Eu ainda acho, e apesar de ter estudo que confirma o uso da EMP para determinar o nível K, ela foi considerada padrão ouro, eu ainda acho que falta algumas coisas aí, porque eu acho que a janela de pontuação é muito grande. Mas tudo bem, a gente determina o nível funcional e aí eu acho que cada terapeuta tem que ter a competência de analisar item por item. Isso eu falo que a EMP não é um padrão ouro, ela é um padrão folhado a ouro, aquele ouro mais fininho, porque eu acho que ela ainda tem alguns detalhes que ela podia melhorar, tá bom? Mas isso é uma opinião minha, eu não tenho que ter opinião nenhuma, quem tem opinião é o que está publicado. E lá na PubMed vocês vão achar que tem determinação de nível K para EMP. Eu coloquei no material de vocês esse estudo, tá? Que coloca a Amputee Mobility Prediction como um preditor funcional dos K-Level. Tá lá para vocês o artigo bonitinho, que foi publicado só em 2017. Então, ó, pensem, ela foi feita em 2002, mas publicaram realmente, e na ISPO, né, numa revista conceituada, em 2017, mas ela é acreditada esse padrão ouro para isso, tá bom? E emendando aqui, o que a gente faz com os pacientes bilaterais? Eles vão ter nível funcional? Eles não vão ter nível funcional? O que o Robert Gale fez? Em 2013, para vocês terem ideia, em 2010, quando a gente fez a acreditação com ele, ele já falou que ele estava pensando ele já estava em processo de confecção da MPB, tá? Que é a Amputee Mobility Prediction bilateral. Então, ele fez em 2013. Na verdade, ele não é o primeiro autor, tá? É uma autora da equipe dele, é Raya e Robert Gale e colaboradores. Tá lá também no material de vocês. E aí eles resolveram tentar colocar uma classificação para os pacientes bilaterais.
toda amputação bilateral é muito difícil da gente ter um prognóstico. Na literatura tem pouca coisa tem bastante coisa de bilateral, se a gente fosse procurar lá na PubMed, mas assim, tem pouca coisa bem efetiva, com um estudo bem robusto de amputação bilateral. Então, o que o Robert Gale fez? Ele aplicou a EMP clássica nos pacientes bilaterais, aí ele modificou algumas coisas e aí ele publicou a escala. Só que para vocês saberem, no artigo dele publicado, da Raya e Gale, em 2013, ele não coloca a EMP, porque no da EMP ele deixa, né, o questionário em inglês. Na EMP-B não, acho que quem precisar tem que pedir para ele mandar, tá? Eu não tenho a EMP-B, eu nunca apliquei a EMP-B. Por que eu nunca apliquei a EMP-B? Porque assim, se a EMP clássica normal a gente não tem validação e nem uma adaptação transcultural, a EMP-B, que já é modificada da EMP, se a gente não validar, eu acho que é muito difícil a gente usar aqui. Pelo estudo da EMP-B, o Robert Gale ele só fez nos service members, que são os soldados de guerra que voltaram do Afeganistão. Então, assim, ele pegou só soldado de guerra, só paciente traumático, e ele avaliou pós-protetização. E aí entra num outro fator que eu não acho que a gente deve usar aqui no Brasil. As próteses dentro de um serviço de veteranos de guerra dos Estados Unidos tem uma tecnologia muito grande para a gente poder usar, por exemplo, com os nossos pacientes do SUS. Tá? Por isso que eu acho que a gente não tem que usar aqui. Eu só quis apresentar para vocês saberem que ela existe e que ela não é validada e que eu não acho interessante nem na nossa clínica a gente usar. Tá bom? Mas, como que é a EMP-B? A EMP-B, ele só faz no EMP Pro, né, na parte protética. Aí a gente já começa a pensar que o nível K, dentro do No Pro, a gente já não consegue determinar por ele. Então, aí a gente volta naquele nível que é mais subjetivo. Naquela avaliação mais subjetiva. Ele faz somente com prótese, e aí o que ele fez? Ele modificou 5 itens da EMP clássica para os pacientes bilaterais. Ele colocou que a EMP-B tem uma ótima relação com o teste de 6 minutos, tá? Uma ótima correlação com o teste de 6 minutos. Então, é como se, na interpretação minha do artigo, é como se o teste de 6 minutos tivesse um bom uso para os pacientes bilaterais para avaliar algumas coisas. Ele coloca no artigo isso, né? Como uma avaliação cardiológica, como uma avaliação, de condicionamento físico. Então, essa correlação com o teste de 6 minutos é bem legal lá no artigo, depois vocês leiam lá. Ele não é validado aqui no Brasil e dentro do estudo ele colocou que para os pacientes bilaterais transtibiais não necessariamente o paciente precisa fazer a EMP-B, porque aí aqueles 5 itens não precisam ser modificados, tá? Eu vou falar para vocês quais os itens foram modificados para vocês tentarem entender. Então, quais foram esses itens modificados? Foram principalmente a passagem do sentado para o de pé. Pensem um pouco nas funções, depois eu vou falar os itens com vocês. A passagem do sentado para o de pé, o equilíbrio imediato, o de pé para o sentado e o subir e descer escadas. O que o Robert Gale explica? Que é impossível
o paciente bilateral que não tenha joelho, função de joelho concêntrica, fazer uma passagem em pé sem apoio nas mãos, sem usar as mãos. Então isso já cai total a pontuação na EMP clássica, por isso que ele modificou esse item. Então, quais são os itens dessa passagem do sentado para o de pé? É o item 4, o 5, e aí o item 6, que é o equilíbrio imediato. O que é isso? Quando a gente fica em pé, a gente tem que ter um equilíbrio imediato de extensão, certo? Que, pensando neurofisiologicamente, né, a gente tem um drive extensor, por exemplo, de trato vestibuloespinal. O paciente amputado, ele não tem em uma perna isso, então ele sempre sobe focado na perna dele, e aí ele consegue ter esse equilíbrio imediato. Se o paciente não tem as duas pernas, da onde que ele vai ter esse equilíbrio imediato? Ele sempre vai ter que subir com uma base de suporte muito grande, e na hora que ele fica em pé, mesmo utilizando membros superiores, ele tem que dar alguns passos. E isso ele já perde pontuação. Então, ele modificou esse item também. Então, item 4 e 5 da passagem do sentado para o de pé. Item 6. Aí, a gente tem o item que ele passa do de pé para o sentado, em que aí também ele não vai ter controle excêntrico dos joelhos, a não ser, ele até coloca essa observação, que o paciente tenha um joelho 3R80 para cima, né, com controle de controle excêntrico. 3R80 é um modelo de joelho, né, com controle excêntrico. Então, mas mesmo assim ele tem que se segurar em membro superior e ele também vai perder pontuação, tá bom? E o quinto item, então item 13 da passagem do sentado para o de pé, e o quinto item, que é os de subir e descer a escada, porque é a mesma coisa, ele não tem como não usar as mãos num corrimão, e aí ele vai perder pontuação. Então, ele modificou esses 5 itens, tá? Então, repetindo, 4, 5, 6, 13 e 20, ok? São os itens modificados dentro da EMP-B. Não sei como ficou essa modificação, porque eu não solicitei para o Robert Gale a EMP toda, e também eu não achei na publicação, tá bom? Mas quem se interessar e quiser, manda um e-mail para o autor e eles mandam a publicação para vocês, tá bom? E essa é a avaliação da EMP. Eu acho que é o instrumento mais importante que a gente tem, e eu acho que vocês têm que tentar ter mais conhecimento, e ela precisa, mais que tudo, ser validada aqui no Brasil, tá bom? Agora eu vou começar outros instrumentos, e eu resolvi optar pelos instrumentos que são validados aqui no Brasil. Nós temos 3 instrumentos validados, que é o FMA, que é o Functional Major Amputee, o PEC e o Plus M, que aí eu vou explicar direitinho cada um para vocês agora, tá bom? Então, começando pelo FMA, que é uma medida funcional do amputado, eu coloquei para vocês a referência da tese de validação, da tese de mestrado de validação aqui do Brasil em 2007. Mas ele foi feito na Escócia em 2002. Eu não coloquei esse artigo para vocês na íntegra, mas se eu não me engano, tá bom? Mas a tese do mestrado da Eneida Kageyama, que foi feito lá no IoT, na USP, eu coloquei para vocês inteira. Eu não achei a publicação em artigo científico desta validação, então só tem a tese dela do mestrado,
talvez para usar em estudo, em pesquisa científica, seja um pouco ruim, porque não tem a publicação do artigo científico da validação, tá bom? Mas a tese lá dela tá completinha. Ela validou em 2007 e lá na Escócia ele foi feito em 2002. A FMA é uma escala que ela já é baseada numa outra escala que deriva mais duas escalas. Gostaram, né? Então, assim, ela é baseada no Profile of the Amputee, que é o PPA, que é um questionário gigantesco, feito lá nos anos 90, um questionário de uso de prótese, de uso de atividade, em que a gente consegue avaliar participação e um pouco de fatores pessoais e sociais, tá? Mas ele é muito grande, o PPA, e aí o que eles fizeram? Eles foram desmembrando o PPA, e deles saiu o LCI, eu vou mandar para vocês também, tá no material, e o FMA, tá? Então o FMA é uma forma enxuta desse questionário vindo do PPA, tá bom? Ele foi realmente bem modificado na Escócia e reduzido. Ele é autoaplicável, ele vai avaliar o paciente a partir do uso da prótese. Então, a gente não consegue ter uma avaliação funcional de atividade, por exemplo, sem uso de prótese, muito menos prognóstico. O que a gente consegue ter com o FMA é o quanto que o paciente tem de uso e de aceitação do uso de prótese e o quanto ele se mantém com a prótese, tá? Ele é um questionário auto-aplicável. O FMA, ele avalia algumas... desde a colocação da prótese, ele tem 14 itens, tá? Então, ele avalia desde a colocação, quanto o uso, quanto algumas funções, como levantar, sentar, se você consegue ir num piso escorregadio. Então, assim, é muito mais a percepção do paciente. A gente não está avaliando isso. Então, é muito mais de participação, do quanto ele vê essa participação dele nas atividades. Ele é uma avaliação legal e eu acho que por ele ser validado aqui, a tradução, pelo menos feita para usar na clínica, ele é muito interessante, mas ele não vai determinar o nível funcional do paciente, tá bom? Então, tá lá para vocês, dentro da tese tem ele descrito em inglês e em português, então é uma coisa que dá para vocês já começarem utilizando e ele é bem facinho, tá bom? Tudo bem, FMA? Ok. Pessoal, agora eu vou falar para vocês da PEC, que é um questionário, e essa avaliação, ela tem muito dentro dos estudos. Quem pesquisa, quem lê sobre pacientes amputados, a maioria dos estudos colocam a PEC como uma comparação, como dentro de revisões sistemáticas, ensaios clínicos, sempre tem a PEC. Então, eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Ela tem a validação aqui para o Brasil, publicada, artigo publicado, feito pela doutora Terezinha lá da Unifesp, com o pessoal do antigo Centro Marian Vaz. Eles validaram em 2015 aqui no Brasil. Então, eu acho que é legal vocês utilizarem. É um questionário. Ele foi feito em 98 por Legro e colaboradores, e ele é um questionário em que ele avalia a prótese e a qualidade de vida relacionada à prótese. Então, o quanto o paciente tem de melhoria mesmo na sua qualidade devido à prótese. Então, a gente cai no mesmo problema. Não tem um instrumento de avaliação que avalie o anterior à prescrição e o prognóstico de prótese. Então, por isso que a EMP ainda continua sendo o padrão ouro, mas a PEC é muito legal e é muito utilizada, tá?
ela sempre tem que ser aplicada só para pacientes de membros inferiores unilaterais, o bilateral não entra dentro do questionário. Ela, apesar de ser longa, ela é rápida e simples de preencher. Ela é feita, a pontuação é feita através daquelas marcações em que o paciente tem um gráficozinho e ele coloca o seu risquinho onde ele achar melhor. Eu coloquei disponível para vocês o artigo validado aqui no Brasil e o artigo do Legro de 98 e os anexos dele e todo o questionário, só que aí tudo em inglês, os originais, está lá no material de vocês, tá bom? Nós temos que pensar que a PEC, ela avalia 9 domínios e é isso que eu acho legal e é por isso que ela acaba entrando em atividade, não muito, mas entra, muita participação, aspectos sociais, pessoais e sociais, tá? Lá dentro da nossa CIF. Então, quais são esses domínios? Eu peguei da tradução do pessoal que validou ela aqui para vocês, tá? Então, a gente tem a deambulação, a aparência, a frustração, a resposta percebida pelo paciente quanto ao uso da prótese, lembre-se que é sempre quanto ao uso de prótese e a qualidade da prótese, a saúde do coto, do membro residual, como que ele fica com o uso da prótese, a carga social que essa prótese vai representar para o paciente, os sons, eles traduziram aqui como sons, mas na minha interpretação não ficou bom. Se vocês, os sounds, né, que é em inglês, também tem uma tradução de parecer bem, do quanto existe um bem para esse uso. Eu acho que cai nessa tradução do que esses sons aqui. O quanto ela é utilitária e o quanto traz de bem-estar para o paciente. Então, esses são os 9 domínios da PEC e ela tá inteira lá para vocês. A versão dela traduzida e validada não está no artigo, mas aí também no artigo, se vocês mandarem um e-mail para os autores, principal da primeira autora, que é a doutora Terezinha, aí eles encaminham para vocês a versão validada e traduzida. Tá? Então, assim, eu acho muito legal a PEC, porque ela consegue avaliar bastante coisa e eu acho que vale a pena a gente utilizar, tá bom? Principalmente em pesquisa, certo? Tudo bem de PEC? Então, ok. E agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho da Plus M. A Plus M é uma outra escala feita pelo Robert Gale em 2017, que ele publicou, então ela é mais recente, mas nos estudos mais recentes eles têm usado bastante a Plus M, e o mais legal é que o Robert Gale fez um site dela, que vai aparecer aqui para vocês embaixo, e dentro desse site, além dele explicar toda a escala, ele já coloca as versões traduzidas e validadas para alguns países. É legal que lá tem, assim, são 7 países, se eu não me engano, que tem a validada correta, e aí tem algumas outras traduções, só que eles fizeram, por exemplo, para árabe, japonês, enfim, outras línguas, mas o mais legal é que dentro do português do Brasil, ele está validado e fez adaptação cultural e está lá disponível no site para todo mundo usar, tá? É um questionário de autorrelato e o que avalia? Avalia a mobilidade do paciente com a prótese. O quanto a prótese auxilia esse paciente no ir e vir em várias superfícies, ambientes, tanto externos quanto internos. Então, assim, como um instrumento de mobilidade é muito, muito interessante, tá? Eu vou falar para vocês como que está
ela tem 12 itens geral, mas ele tem um short form, né? Uma mais curta de 7 itens. Eu vou ler para vocês aqui a versão em português, para vocês entenderem o que ela realmente avalia. E ela é fácil, ela é muito rápida, ela demora de 2 a 3 minutos para ser aplicada. Então, vocês entregam para o paciente essa versão que está aqui, que é só vocês imprimirem, e aí vocês vão ter esse controle de mobilidade. O que eu acho muito legal da Plus M é você fazer um controle, por exemplo, do quanto o paciente está usando e o quanto ela está ajudando ele. Por exemplo, de um meio do protético para frente, e aí até um retorno clínico para você ter essa visão de que o paciente realmente está usando a prótese e a qualidade de vida desse paciente está sendo modificada e melhorada com o uso de prótese. O que eu acho, o que é interessante a gente sempre pensar é que a Plus M, ela é boa na clínica, e ela é muito boa em pesquisa, porque aí a gente consegue determinar tipo de joelho, fazer estudo clínico. Então, assim, eu acho que ela veio mais tarde, né? Mas dentre essas de questionário que eu passei para vocês, eu acho que ela é melhor, tá bom? Para vocês entenderem, eu vou falar rapidamente aqui, é de 7 itens. Então, um item, o primeiro você é capaz de andar distâncias curtas em sua casa? E aí ele vai definir em pontuações de 5 a 1, 5 sem nenhuma dificuldade, 1 incapaz de fazer. E aí o próprio paciente pontua, é um autorrelato, né? Você é capaz de subir e descer numa guia de calçada? Você é capaz de andar enquanto carrega uma cesta de compras em uma das mãos? Você é capaz de continuar andando quando alguém esbarra em você? Isso é muito importante, né? Você é capaz de acompanhar outras pessoas enquanto você caminha? Você é capaz de descer por um caminho íngreme de cascalho? Você é capaz de caminhar cerca de 3 quilômetros em superfícies irregulares, incluindo ladeiras? Então, assim, eu gosto muito dessa avaliação e eu acho que quando o paciente está começando um nível de atividade, por exemplo, K3, a gente tem que pensar que ele tem que ter um nível de atividade maior, né, para a gente avaliar. É muito interessante. Então, a short form, eu acho que ela atende à necessidade. E usem na clínica e usem como uma reavaliação para retorno de paciente depois de 3 meses, 6 meses de uso de prótese, para realmente ver se aquilo está atendendo a necessidade dele. E para pesquisa é maravilhoso, tá bom? Então eu vou no material de vocês e é só vocês também acessarem o site que tá tudo lá, ok? Pensando em instrumentos de avaliação funcional, tem um estudo que também está lá no material de vocês, que é um artigo de revisão da doutora Terezinha, também feita lá na Unifesp em 2008. Metodologicamente, não é um bom artigo, esquecem a metodologia dele, não enxerguem como uma bela metodologia, mas pensem que ele é um resuminho. Então, o que eles fizeram lá na Unifesp? Eles pegaram todos os artigos até 2000, os instrumentos até 2008, que faziam parte de uma avaliação funcional para paciente amputado e compilaram nesse artigo. E aí é como se tivesse um resuminho. Percam um tempinho lendo o artigo em português, por isso que eu já falo que ele não é bom metodologicamente, mas aí vocês leem lá, ela coloca todos para que serve cada um das escalas e de instrumentos e de questionários, tem bastante mesmo, e aí ela coloca no próprio artigo dela, já diz que a EMP é o padrão ouro, né, para esse tipo de avaliação, mas é bom porque tem muita escala que nem é feita para amputado e é utilizada para paciente amputado, e aí ela vai colocando um pouquinho da opinião e do que tem de revisão mesmo de literatura disso. Então eu acho super interessante esse artigo de avaliação funcional em pacientes amputados de membros inferiores, publicado em 2008,
da Chamelian e colaboradores, que é a doutora Terezinha da Unifesp, tá? Isso é muito interessante. Aí, o que eu vou falar para vocês, que não dá pra gente falar realmente de todas as escalas que existem, eu separei para vocês algumas escalas que elas são de uso, por exemplo, na neurofuncional, com outras patologias como AVC, Parkinson, doenças de idosos, Alzheimer para equilíbrio, e aí eles já validaram para a população amputada. Uma delas é a escala de confiança de equilíbrio específica para atividades, que é a escala ABC, muito usada com paciente Parkinson, e que aí o Miller, em 2003, adaptou e validou para a população amputada. Então, é interessante vocês utilizarem. A Time Pegou, que eu uso muito, e ela é validada para amputada em 2003 por Chopin e colaboradores. E eu acho que ela é muito boa até com o paciente sem a prótese, até no pré-protético, porque a gente consegue avaliar a passagem do sentado para o de pé, o quanto ele consegue ir, por exemplo, com o andador, o paciente K2, K1, a gente consegue avaliar isso, o quanto ele vai na distância, faz a volta e senta. Se a gente pegar os itens da EMP, eu sempre falo que a EMP tem muita coisa dos testes, por exemplo, da Shumway-Cook, da Ulacort. Mas até a EMP, ela até separa o giro, o sentar e o levantar, mas ela faz de uma maneira separada. Então, você ter a EMP e aí você juntar no Time and Pegou, por exemplo, você tem uma avaliação funcional muito boa do levantar, sentar, andar, voltar. E sentar de novo. Né? Levantar, andar, voltar e sentar, melhor assim. Então, eu acho que é muito interessante a gente somar essas avaliações dentro da nossa prática clínica mesmo, tá? Então, Time and Pegou, eu acho super interessante. Outra que é muito, muito boa e eu acho que a gente tem que usar é o teste de 6 minutos. Ele é validado para a população amputada também. Foi validado em 2008 para os amputados, por Lin e Bose. E aí eu acho que entra muito numa pegada a mais até para os educadores físicos, onde conseguem avaliar o condicionamento físico, conseguem avaliar a resistência muscular e aí se juntar com alguns testes, por exemplo, de resistência cardiorrespiratória, eu acho que é muito bem-vindo. Só que o teste de 6 minutos, pensando numa população com nível funcional abaixo, ele é muito grande. Você andar 6 minutos é muita coisa para alguns dos nossos pacientes. Então, existem o teste de 2 minutos, que também é validado para amputação amputada, eu não tenho a referência dele aqui, e que está em processo de validação para o português com o pessoal lá da USP de Ribeirão Preto, se eu não me engano, lá no HC de Ribeirão, tá? Então, eles já estão fazendo esse processo de validação aqui para o Brasil, e aí é um teste ótimo para a gente também avaliar a função da caminhada, tá bom? E aí entra a atividade. Outra escala que eu acho bem legal a gente avaliar, mas a gente tem que ser bem criterioso no tipo de prótese que a gente está avaliando, se a gente vai usar bilateral ou não, é a escala de Berg. A escala de Berg Scale, ela foi validada para a população amputada por Major em 2013. E aí eu acho super válido, mas, por exemplo, aquele item em que você põe o pé e vai e volta, com a prótese eu acho que fica um pouco difícil, né? O paciente tem que ter uma impulsão boa no balanço da prótese, por exemplo, tá bom? Então eu acho super válido usar a Berg Scale,
mas tenham algumas ressalvas em alguns itens, e aí eu acho que talvez para a pesquisa seja um pouquinho mais complexa, tá bom? E aí, o que eu gostaria de falar para vocês, que aí é uma opinião minha, que fiquem bem claro, agora é opinião minha, tá? É que eu gosto de usar algumas escalas que não são validadas para a população amputada dentro da minha prática clínica aqui, tá bom? A que eu mais gosto e a que eu mais uso é o Dynamic Gait Index, que é o índice dinâmico da marcha, que tem validação para o português. Eu mandei para vocês no material a versão brasileira, então ela é validada, mas ela não é validada para a população amputada. Isso é uma adaptação Karina Marques. Da Shumei Cook, de 97, a versão original, tá? Mas aqui a Mônica validou aqui no Brasil. E por que eu gosto do Dynamic Gait Index? Porque ele é um teste de marcha, ele tem até algumas coisas que a EMP tem, eu sempre falo que a EMP tem algumas coisas da Shumei Cook, eu não sei quem veio primeiro, tá? Mas, 97 Dynamic 2002, eu sempre brinco que o Robert Gale deve ter pego algumas coisas. Mas assim, ele além de ter, por exemplo, o transporte de obstáculos, ele faz o DGI, o paciente anda e aí ele pode virar a cabeça de um lado para o outro. O paciente anda e ele pode pôr a cabeça para baixo e para cima. O anda e para e continua. O anda e vira e tem que continuar na outra direção. Isso eu acho muito importante. Dica, pessoal de pesquisa, demorou para validar o DGI para a população amputada, porque eu acho muito, muito válido. Então, dentro da clínica de vocês, do quadradinho de vocês, usem o DGI. Eu gosto de usar muito, tá bom? Como um teste de terapia, tá? A outra que eu gosto muito de usar é o Best Test da Horac, em 2009. Eu fiz acreditação com ela aqui no Brasil. É para Parkinson, a gente sabe que é para Parkinson, mas tem alguns itens também que eu gosto muito. Por exemplo, na versão reduzida, que é o Mini Best Test, a gente consegue aquele deslocamento lateral e o paciente ter que procurar o centro do corpo. Isso é muito importante, né? Tanto para o lado protético quanto para o lado não protético. Então, eu gosto de usar o Best Test e o teste clássico do CTSB, né, da Shumei Cook, que é o Clinical Test for Sensory Interaction no Balance, em que a gente tem lá olhos fechados, olhos abertos. Apesar da EMP ter bastante, eu gosto, por exemplo, de pôr o paciente em cima de uma espuminha para ver o que está acontecendo, colocar um óculos sensorial para confundir um pouco o sistema vestibular. É legal, tá bom? Esses 3 que eu falei para vocês não têm validação para a população amputada. É uma opinião minha que eu tô passando, que é uma experiência minha da clínica, tá bom? Agora eu quero falar para vocês, e eu quis incluir nessa masterclass, porque algumas pessoas me perguntaram, caixinha no Instagram, algumas dúvidas, mensagens no privado, sobre avaliação em pé diabético, sobre pé diabético. Então eu achei importante eu colocar dentro da masterclass, porque nós trabalhamos com esse público e nós temos que continuar avaliando o pé, por exemplo, preservado desse paciente. E aí eu penso até um pouquinho em outras coisas. Nós da neurofuncional trabalhamos muito com pacientes diabéticos, por exemplo, que têm um AVC. Então, assim, eu acho interessante a gente começar a ter um pouco dessa atenção e desse olhar clínico para o portador de diabetes. Tudo que eu vou falar aqui para vocês, eu tirei da diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, agora de 2019 2020. É muito gostosa de ler essa diretriz. Ela é longa, ela é bem longa.
Eu não passei para vocês porque ela é fácil. Se você entrar no Google, você pega ela, baixa em PDF. Tem umas 400 páginas, mas é bem gostosa de ler. E eu acho que é muito importante a gente se atentar a essas coisas, tá bom? Então, pensando que o pé diabético é uma... eles conceituam o pé diabético como uma infecção, ulceração ou destruição dos tecidos moles associados às alterações neurológicas e vários graus de doença arterial periférica de membros inferiores. Então, assim, por essa definição, a gente não tem que pensar como pé diabético só depois que o cara vai lá e amputa um dedo. A gente tem que pensar no pé diabético desde o começo, né? Então, existem alguns cuidados, existem algumas avaliações padronizadas, e aí eu acho interessante porque a amputação, ela já é o último recurso para salvar um pé diabético. Então, a gente não tem que pensar quando ele está amputado, a gente tem que pensar no anterior e no nosso paciente que já teve uma amputação unilateral, tá bom? Então, pensando um pouco lá na neurofisiologia de que a hiperglicemia, ela vai alterar as fibras finas e as fibras grossas. Se a gente pensar que fibra fina alterada tem por característica dor, diminuição de temperatura, alogínia, uma sensação neuropática mais sensorial, né? E das alterações grossas, a gente tem uma alteração no toque leve, na vibração, na propriocepção e no próprio segmento motor. Então, o paciente diabético, ele vai ter esse conjunto de coisas, tanto nas finas quanto nas grossas, e aí ele vai se encontrar. Então, a neuropatia periférica diabética, ela não é só uma alteração sensorial, ela é uma alteração de sensação, de propriocepção e motora. Então, nós temos que ter uma atenção melhor para isso. E como que a gente vai ter uma atenção melhor? Avaliando. E aí, a gente precisa de uma avaliação padronizada, tá? Essa tabela que vai aparecer aí para vocês, em que eles colocaram como a gente vai diagnosticar essa polineuropatia, é muito importante. Porque na tabela, eles separam as fibras em grossas e finas. Você vai ter a função dessas fibras, então você já avaliando seu paciente, você vai perceber o que está alterado ou não. Eles dão sintomas dessas fibras, da alteração dessas fibras, e aí os exames, aí os testes. E qual é esses testes? É a sensibilidade de vibração pelo diapasão para as fibras grossas. Para as fibras grossas, os testes de monofilamentos de 10 gramas, em que você vai ter ausente no paciente que tem essa alteração, tá? Já nas fibras finas, usando coisas pontiagudas, por exemplo, aquela agulhinha que vem no nosso martelo neurológico, que você desrosqueia e tem a pontinha fina, você consegue detectar. Então, isso está padronizado dentro da diretriz da Sociedade Brasileira. Então, avaliem o pé do paciente de vocês no contralateral, para a gente já ter uma noção de como ele está. Através dessa avaliação, aí só uma ilustração vai aparecer também para vocês, e essa figura, né, da aplicação do monofilamento, que é bem interessante esse teste. Eu tenho feito bastante com os pacientes aqui e realmente eles não detectam, eles não sentem. É muito interessante esse teste, tá? Então façam isso no paciente de vocês, tá bom? E aí, o que isso determina? Essa avaliação vai determinar como que tá
o grau do paciente de vocês, né? E aí, o que você tem que ter de interferência clínica para isso? Os graus são o 1, o 2, o 3 e o 4. E aí você classifica e vê dentro da própria diretriz, gente, está tudo mastigado lá, o que você tem que atuar. Se você já tem que dar um calçado especial, se você já tem que usar uma órtese, se você tem que aliviar alguns pontos de pressão com uma palmilha. Então, assim, isso já te dá uma noção muito boa e principalmente a prevenção da amputação. Então, esqueçam o pé diabético, que é aquele que já amputou um dedo. Vamos começar a tomar esse cuidado antes, tá? Isso tá tudo lá na diretriz, procurem, leiam e é super bem explicado. E façam no serviço de vocês, ok? Outra coisa que eu não posso deixar de falar para vocês é o quão importante a avaliação do educador físico na população amputada para avaliar condicionamento físico. Nós, fisioterapeutas, não temos competência para fazer essa avaliação. E a literatura coloca muita coisa em custo metabólico, em o quanto eles têm de gasto energético aumentado, em marcha, em uso de muleta. Tem milhares, muitos estudos mesmo. Então, assim, isso é importante. A gente precisa ter esse olhar. Condicionamento físico, quem tem que trabalhar é o educador. E aí eles que vão predizer qual avaliação eles vão fazer. Eu acho super importante um teste de 6 minutos ou 2 minutos, avaliação de espirometria, teste de esforço e tudo aquilo que o educador físico com a equipe médica consegue colocar nessa avaliação. E aí eles, paralelamente aos nossos objetivos, façam um trabalho de condicionamento físico e aí de força, de resistência. É super importante. Eu acho que não deixar só na mão do físio e aí a gente conseguir delegar algumas coisas pro educador e trabalhar em conjunto com eles. Eu não falei aqui, mas eu não vou deixar de falar do quanto a equipe multidisciplinar é importante. E aí a gente tem que cada um ter o seu pedacinho de importância, assim como as psicólogas vão ter as avaliações dela, e aí não deixar tudo baseado só a reabilitação baseada só dentro da fisioterapia e do uso da prótese. Isso eu acho que tem que ficar bem claro dentro de uma avaliação geral do paciente amputado. Tá bom, pessoal? E aí, concluindo toda a nossa aula hoje, eu queria fazer um exemplo com vocês. Vamos tentar pegar um paciente que chega para nós e aí a gente tentar pensar no raciocínio de qual instrumentos a gente usa para esse paciente. Então, vamos pensar que chegou um paciente para mim com uma amputação transfemoral, um paciente idoso de 72 anos, diabético, cardiopata e a amputação transfemoral por problema vascular, unilateral, à direita. Então, quando eu receber esse paciente, eu já tenho que ter em mente o meu diagrama da CIF. Então, qual é a condição de saúde dele? Ele é diabético, ele tem uma cardiopatia, ele tem uma vasculopatia, e aí eu já tenho que ter pelo menos uma liberação médica para ele iniciar o processo de reabilitação. Então, você já tem a condição dele aí. Aí eu já tenho que imediatamente pensar na estrutura e função desse paciente. Eu vou lá, avalio o coto, avalio o membro contralateral, avalio toda a postura, todo o alinhamento, o que ele tem de compensação, o que ele tem de encurtamento, se ele tem neuroma doloroso, se ele tem dor fantasma, se ele tem sensação fantasma. Então, toda essa parte de estrutura
a gente tem que ter bem certinha na avaliação do paciente. Eu vou avaliar força, eu vou avaliar resistência, com o educador físico eu vou avaliar o condicionamento físico dele. Então, tudo isso está dentro da nossa estrutura e função. Para depois a gente partir para atividade e participação. E aí a gente vai ter uma gama de instrumentos validados para a população amputada. Eu acho que de cara a gente já tem que fazer a EMP e já determinar o nível funcional. Daí, fazendo a EMP, determinando o nível funcional e detectando o que dentro do meu paciente ele tem de maior problema, eu vou começar a desenvolver o meu raciocínio clínico. Então, eu vou lá, um paciente diabético, idoso, transfemoral, o que nele vai me chamar mais atenção? Provavelmente, o equilíbrio. A passagem do sentado para o de pé sem o uso das mãos. O equilíbrio imediato em pé. O quanto ele vai conseguir, com a marcha, deslocar esse pé do chão. Normalmente, o paciente idoso diabético, ele não faz o pulinho. Isso na EMP você avalia. Ele vai arrastando o pé. Ele se locomove assim. E aí eu vou determinar, esse meu paciente é um K1, esse meu paciente é um K2. E aí, o que nisso eu vou ter que melhorar nele? Bom, eu vou ter que melhorar controle de tronco, eu vou ter que melhorar controle postural, eu vou ter que melhorar balance. E aí, eu vou evoluindo o nível funcional dele. Quando ele chegar lá no fim e eu achar que ele já ganhou muita coisa, eu vou tentar bater o martelo na prescrição da prótese ideal para esse paciente. Aí o paciente começou, ele vai receber a prótese, eu vou fazer a EMP, e aí eu tenho uma gama de questionários que eu posso fazer com esse paciente, para esse uso de prótese em casa. Eu aplico uma Plus-M, por exemplo, né? Eu aplico uma FMA, para ver se ele está vestindo a prótese, o que está acontecendo. Então, assim, eu acho que os instrumentos de avaliação, eles dão total condição do norte que a gente vai tomar no tratamento. Eles vão dar todas as ferramentas para a gente ter um raciocínio clínico. Fica mais fácil a gente fazer todo o trabalho de reabilitação com uma bela avaliação validada. Eu vejo muitas pessoas que já me questionaram assim, mas você para a sua terapia para fazer um instrumento, para usar um instrumento de avaliação? Sim, eu paro a minha terapia, mas não é parar a terapia, né? Não é perder tempo fazer utilizar um instrumento de avaliação 1, 2, 3. O paciente tem que entender que isso faz parte da terapia e que é muito mais importante do que qualquer exercício que você dê, sem avaliar. Então, assim, primeira coisa, expliquem para o paciente o quão importante é esse processo de avaliação, os instrumentos validados. Ele vai gostar de ver que ele fez um item da EMP, por exemplo, num mês anterior e ele não conseguia e que agora ele está conseguindo. E aí você consegue ter essa dinâmica com o paciente em ele gostar também do instrumento de avaliação, do questionário, dele se autoavaliar, dele ver a evolução. Então, assim, não é perder tempo em terapia, não é enrolar terapia, né? A gente tem que tirar esse estigma de que fisioterapia o paciente já tem que fazer exercício e ficar lá no stick. Puxa, não, acabou. A gente tem que dar o raciocínio clínico que o paciente precisa. E falem com o paciente de vocês, expliquem. Ah, mas eu atendo no SUS e eu tenho meia hora de terapia por uma vez na semana que o paciente vai. Eu entendo completamente essa realidade SUS. Mas, dentro da realidade SUS, se nós avaliarmos melhor os nossos pacientes, vai ser melhor para ele. Vai ser mais fácil. E aí, aquela meia hora que você tem,
você consegue aplicar esses testes, um de 15 minutos, 2, 3 minutos no outro dia, e 2 itens da EMP dá o quê? 5 minutos de terapia, e aí você consegue ter um raciocínio clínico melhor, e essa meia hora de terapia que ele vai é muito bem aproveitada. E aí você pode orientar ele a complementar as coisas que ele precisa para casa. Então não é perder tempo. Eu acho que a gente tem que usar muito bem isso e fazer pesquisas, né? Vamos tentar validar os instrumentos aqui no Brasil, o pessoal que está aí. Eu não sou da área de pesquisa, eu não trabalho com pesquisa, eu sou da área clínica. Então eu preciso que as pessoas cada vez mais me trazem os instrumentos validados aqui no Brasil. E isso é muito, muito pobre nessa população. Muito pobre. Se a gente pegar os estudos de AVC, os instrumentos de AVC que são validados aqui, não dá nem pra gente comparar, tá bom? Então essa é a minha dica, esse é o quanto eu consigo passar para vocês, porque uma avaliação bem feita significa um tratamento e um sucesso para o paciente, tá bom? Agora eu vou abrir para as dúvidas e a gente vai continuando o nosso bate-papo via chat aqui no YouTube para quem está hoje na aula ao vivo. Quem não está na aula, a transmissão ao vivo, na verdade, pode me mandar todas as dúvidas via Instagram, via meu e-mail que está aqui embaixo, e aí a gente vai se comunicando. Ok? Muito, muito obrigada.